bom dia para você, bom dia para sua família. Sejam bem-vindos aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. A gente está começando agora a Palavra do Cardeal. É o nosso encontro com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo, cardeal Dom Odilo. Bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez, bom domingo. E a vocês também, bom domingo, dia do Senhor. Hoje é dia de missa, dia de participar da celebração da nossa fé, da alegria do encontro com o Senhor, na palavra, na Eucaristia e na comunidade reunida. Lembrando sempre o que Jesus disse, onde 2 ou mais estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ele está no meio de nós. Vamos começar com o Evangelho. Dom Odilo sempre nos ajuda a refletir o Evangelho e também a viver, nesse domingo, o Evangelho de hoje, em todas as missas. Olha que beleza. Marcos capítulo 4, versículo 26 a 34. É a menor de todas as sementes e se torna a maior de todas as hortaliças. Semente de mostarda. Semente de mostarda, né? É interessante que, andando, por exemplo, por Jerusalém, pelas periferias, né? Por exemplo, quando a gente desce do Monte das Oliveiras e vai na direção da cidade, a gente encontra plantas de mostarda ao longo da rua, uma planta comum. E mesmo na cidade, a última vez que eu fui a Jerusalém, eu colhi sementes de mostarda quase na cidade, encostado no muro da cidade de Jerusalém, num lugar de muito movimento, mas num canteiro tinha uma planta de mostarda cheia de semente e de flor, que floresce e dá semente o tempo todo. Então, realmente é uma semente muito pequena. Você põe na mão a semente... Quase um pó. Um pozinho. E depois dá uma planta grande, 2 metros mais, né? E realmente forma um arbusto. Então, essa comparação que Jesus usa é muito ilustrativa. O reino de Deus é como uma semente de mostarda. E a menor das sementes... talvez tenha alguma menor, mas a menor das sementes que se conhecia lá no tempo de Jesus. Mas se posta na terra, ela germina, cresce, se torna uma planta grande, a ponto dos passarinhos poderem fazer ninho em seus ramos. Assim é o reino de Deus. Parece nada, por isso até se despreza. Mas o reino de Deus tem essa força poderosa de transformar e de mostrar a sua força, o seu vigor, né? Porque tem dentro esta força vital que é de Deus. O reino de Deus tem a força de Deus. E por isso é que a gente nunca deve desacreditar da força das coisas de Deus. Então, às vezes, acontecem coisas assim, meio interessantes. Um povo simples que pratica lá as coisas com muita simplicidade e humildade, né? Pratica suas devoções, sua oração, vive a sua vida cristã de maneira simples, mas você vê ali frutos de santidade através da caridade, através digamos, da vida honesta, da retidão de vida, da virtude dessas pessoas. Às vezes a gente pensa que na igreja a gente deve recorrer a meios mais poderosos. E é o contrário, né? Não podemos ir com essa ideia da teologia do poder. Sempre que a igreja foi tentada a usar o poder para impor ou para, de alguma maneira, mostrar força, não deu certo. Não deu certo. Interessante o senhor estar falando, porque a gente tem o Antigo Testamento, uma coisa do Deus dos exércitos, Deus do combate, Deus da vitória. Jesus não tem tanto dessa coisa. Não, a humildade. Jesus assumiu a nossa pequenez, nossa humildade. No canto de Maria, depois do trono os poderosos, ele levou os humildes, né? E então isso nós devemos, claro, se temos também meios poderosos, que seja uma televisão, meio poderoso, de repente. É verdade. Ou ter uma diocese que tem uma boa estrutura organizativa e mesmo econômica, é um meio poderoso. Mas se a gente põe a confiança da eficácia nisso, não dá certo. A eficácia da ação da igreja não reside no nosso poder, mas no poder de Deus.
Então a gente tem que sempre se colocar de maneira humilde como colaborador da obra de Deus e confiar na ação de Deus, na ação do Espírito Santo. É aquela história dos 2 peixinhos e dos 5 pãezinhos, né? Pouca coisa, simples, mas é o poder de Deus que faz tudo, né? Os apóstolos, aí vendo aquela multidão faminta, né? Disseram, nossa, quem é que tem tanto dinheiro para comprar pão? Então, que estrutura nós temos? Que estrutura nós temos para atender todo esse povo? Começa com o pouco que tem. Traz aqui o pouco que tem. Distribui. E deu para alimentar todo mundo. E foi muita gente. E sobrou. Mas como assim? É a força de Deus. Com um pouquinho, né? Aliás, Deus parece que gosta de trabalhar com o pequeno, com o pouco, com o pobre. É engraçado, né? Isso, né? Deus, né? O Papa Francisco alertou na sua carta pós-sinodal Evangelii Gaudium contra o neopelagianismo. O que é o pelagianismo? É que teve lá, na antiguidade, um teólogo chamado Pelágio. E ele começou a propagar esta ideia de que a igreja deve se impor pela força e ela tem a eficácia a partir das suas competências, sua força. Ela tem a força. E Deus somente recompensa aquilo que o homem faz bem. Isto foi condenado, porque, na verdade, Deus recompensa sim aquilo que nós fazemos bem, mas antes de tudo, Deus já nos dá as condições para a gente fazer bem. Deus nos mostra onde está o bem. Deus nos ajuda a discernir para fazer o bem. Aí, então, não depende só de nós. Quer dizer, fazer o bem devemos fazer e devemos sempre contar, porém, com a força de Deus para que este bem seja feito. Não depende só de nós. O Papa Francisco alertou isto também para o nosso tempo. Às vezes a gente pensa que o sucesso da igreja vai depender... Depende de nós. Depende de nós e que Deus só depois vai nos recompensar. Não. Nós contamos com Deus para começar, para continuar e para chegar ao fim, e depois Deus também nos recompensa. Aliás, prova disso é que a igreja está aí. Se fosse só por nós... Estava acabada faz muito tempo. Muito tempo, né? Já tinha acabado faz muito tempo. Vamos lembrar sempre disso. Nós dependemos de Deus para começar, para continuar, para perseverar, para chegar até o fim. E no fim, Deus também nos recompensa. Isso é muito bom. A gente está quase terminando, mas eu queria que... É muito importante. Nós vamos celebrar nessa semana também um santo querido de junho, que a gente esquece, porque a gente fica só nos 3, São Luís Gonzaga, outro jesuíta também, que é um santo muito bonito, um santo jovem, né? Muito jovem, né? De 19 anos, né? Sim, São Luís Gonzaga é do tempo de Anchieta. De Anchieta, né? É do tempo do Padre Anchieta. E São Luís Gonzaga, junto com outros jovens, São Luís Gonzaga era de uma família nobre, da idade ali do século XVI, os Gonzaga, lá de Mantova, né? perto de Veneza, né? E esse jovem quis ser jesuíta, né? E entrou para o noviciado dos jesuítas com todo entusiasmo e era um jovem muito íntegro. E daí, quando veio a grande peste bubônica, né? Peste de Milão. A pandemia, né? Uma pandemia. Era a pandemia daquela época. Aí ele, junto com outros jovens jesuítas também, e naturalmente, em geral, os religiosos faziam isso, foram cuidar dos doentes. E ele pegou a peste e também morreu. Então ele morreu como noviço. Morreu como noviço, não chegou a ser padre. Né? Nem professor como religioso, a não ser no leito de morte, talvez. Né? Assim também tem Santo Stanislau Kostka, um outro jovem polonês, jesuíta também, jovenzinho, morreu, também santo, né? E outros mais. Né? Mas é interessante, é uma geração de jovens santos. E falando nisso... Nós estamos aí acompanhando que logo, logo, se já não foi marcada ainda a canonização de Carlo Acutis. Que jovem também, né? Menino de 16 anos. É verdade. Que coisa linda. Um jovem santo do nosso tempo. Primeiro santinho nascido no milênio. É verdade. É verdade. O primeiro santo o primeiro santo a ser proclamado, nascido no milênio. Então, hoje também a flor da santidade existe. A gente não deve ser pessimista. Deus continua chamando e tem muita gente santa no nosso tempo. Dá a bênção para a gente, Dom Dílio.
Que Deus nos abençoe e nos faça olhar para São Luís Gonzaga, São João Berckmans, é um outro menino, Santo Stanislau Kostka, e agora o beato Carlo Acutis, logo mais São Carlos Acutis. Que Deus nos abençoe e pela intercessão destes nossos santos, de tantos outros jovens santos, os nossos jovens de hoje sejam também atraídos para Deus, para a santidade de vida. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.